Então, gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza. Incrível! Vamos começar nesse capítulo 2. Nesse capítulo 2, onde ele fala, aqui nós vamos falar da grande revelação, que é o nosso ambiente, né? Então, ele começa falando que imagina você como uma estação de rádio. A gente dá uma recapitulada, gente. Você está constantemente sintonizando em frequências. É como se o seu ambiente tivesse várias frequências e constantemente você sintoniza nessas frequências, né? Então, ele nos ensina que a gente, para criar uma nova realidade, a gente precisa mudar a nossa frequência interna, como a gente se sente. Lembra, gente? Nossos pensamentos, nossas emoções, tudo cria a nossa realidade. Então, se a gente primeiro tem que começar a mudar dentro de nós, para que tudo isso venha para o externo. Então, nós vamos começar nessa metáfora de um jardim. Os nossos pensamentos é como se fossem sementes que a gente vai plantar. As nossas emoções é a água, os nutrientes que a gente vai oferecer para essa semente para que ela cresça. E o ambiente externo é como se fosse o clima ao redor de nós, né? Que pode tanto nos ajudar quanto nos atrapalhar, né? Se chove demais muitos dias, vai atrapalhar aquela semente ali de brotar, pode até matar ela com tanta água. E se dá uma seca também vai prejudicar. Então, esse ambiente que a gente vive, externo, é como se fosse esse clima. Então, vamos seguindo. Então, a armadilha do ambiente. Pensa, gente, como se fosse um aquário. Os peixinhos são os nossos pensamentos, que estão nadando sempre ali naquele padrão dele. A água é o ambiente que vai determinar como eles se comportam. Para que os peixinhos mudem, a água precisa mudar primeiro, né? Se tem uma água ali boa, adequada para o peixinho, ele vai ficar que é uma maravilha naquela água. Se aquela água apodrecer, o ambiente dele estiver podre, pode até matar o peixinho. Então, tudo tem que estar adequado. O seu externo, para que você fique bem. Então, você pode mudar essa composição da água, mudando os seus pensamentos e os seus sentimentos. Quando você internamente trabalha isso, você consegue mudar o ambiente ao seu redor. É isso que ele conta aqui. Então, vamos falar agora sobre o nosso cérebro. O seu cérebro é como se fosse um GPS que te guia ali. Ele sempre vai te levar para os mesmos destinos, com as mesmas experiências, se você usar a mesma rota. Então, para você chegar num lugar novo, você precisa colocar novas coordenadas. Percebe, gente? Se você quer chegar numa vida, aquela vida que você quer, que um trabalho que você quer uma vida melhor, você quer ter as coisas boas, se tudo isso, se você tem os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos que estão te dando os resultados que você tem hoje, o que você precisa fazer? Mudar a rota desse GPS, colocar uma nova rota, não é? Então, vamos continuando, precisamos dar novas coordenadas. Aí, o que ele explica? Que através das neurociências, o nosso cérebro, ele tem a neuroplasticidade. O que significa isso? O seu cérebro, ele tem o poder sempre de aprender coisas novas, sempre de evoluir. Então, vamos entender assim. A neuroplasticidade é como se fosse uma reforma na sua casa. O seu cérebro, ele é como uma casa que precisa de reforma. Cada pensamento repetido é como se você estivesse fortalecendo as paredes que já existem na sua casa. Então, se você tem novos pensamentos, você vai construir novos cômodos. Se você continua com os mesmos pensamentos, você continua com a mesma parede. Você não está reformando nada. Se você quer reformar, você precisa trocar os seus pensamentos. Vir com novos para construir novos cômodos. Né? Então, com a prática, você pode redesenhar a arquitetura da sua mente. Isso é neuroplasticidade. Nosso cérebro é capaz de construir, refazer tudo. Construir novos pensamentos, um novo caminho neural. É isso que ele explica também.
Então a gente pode construir novos caminhos. Qualquer um, em qualquer idade. Nunca é tarde, gente. O seu cérebro nunca é tarde para ele mudar, para ele aprender. Ele está sempre aprendendo. Então, através da física quântica, que a gente fala muito aqui, que ele explica também, o seu cérebro é como se fosse um imã energético, que através dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, que você vai atrair tudo para você. É aquele campo eletromagnético que a gente já falou. Seus pensamentos são elétricos e as suas emoções são magnéticas. O que você pensa vai para esse campo e volta para você. Ele vai magnetizando os acontecimentos que vão trazer para sua vida, que você primeiro emitiu através dos seus pensamentos e sentiu através da sua emoção. Então você atrai as experiências que você vibra naquela frequência. Então, um exemplo, se você está sempre numa frequência, todo mundo, nossa, as pessoas são muito ignorantes, as pessoas, a gente conversa, não sabe conversar direito, não trata a gente bem. Se você acredita nisso e está sempre pensando isso a respeito das pessoas, o que você está enviando? Esse tipo de coisa. Então, você mandou isso para o universo, o que ele vai trazer? Ele vai trazer situações, eventos, para chegar mais pessoas assim para você. Para isso, trazer mais disso para você. Porque ele entende que você gosta disso, você só pensa nisso, você quer mais disso. Nossa, ela gosta disso, vamos mandar mais para ela. É assim, gente. A gente atrai tudo. Então, continuando, gente. Vamos seguindo aqui. Se você quer atrair coisas novas, o que a gente precisa, gente? Mudar nossos pensamentos, nossos sentimentos, para que coisas novas cheguem até nós, para que nós possamos fazer novos caminhos neurais. Então, como a gente consegue superar o nosso ambiente? Nos tornando conscientes de tudo que a gente faz, de tudo que a gente pensa. Você sabia, gente, que durante o dia nós temos mais de 70 mil pensamentos passam pela nossa mente o tempo todo? A nossa mente não para, gente. É o tempo todo. Os pensamentos estão ali, acontecendo. Então, nós temos que observar como isso acontece, porque é tudo automático, gente. Isso tudo acontece na nossa cabeça automaticamente. É assim que funciona. Então, seja um cientista de você mesmo, estudando o seu próprio comportamento. Foi assim que eu comecei, gente. Igual a gente vê aqui, que ele também começou a fazer. Você começa a observar como que você pensa, o que está passando por aí. Então, vamos praticar o nosso estado futuro. Vou pegar aqui uma metáfora do ator. Antes de um ator pegar um papel novo para uma novela, o que ele faz? Ele precisa estudar aquele personagem, ele precisa viver aquele personagem. Então ele vai estudar como ensaiar, como que esse personagem faria, o que ele vai fazer, ele vai ver o script lá que ele quer, que ele precisa atuar e vai estudar isso e vai fazer o quê, gente? Vai treinar a mente dele para aquilo ali, para que ele se sinta aquele personagem que ele vai fazer. Então é isso que a gente começa a fazer, como se fosse um personagem. O que você quer trazer para sua vida? Que personagem você quer ser? Como você gostaria que ela fosse? Então, o que você estaria sentindo? Você tem que trazer tudo isso, todo um script para você começar mentalmente a criar tudo isso e trazer para o seu ambiente. Então, como que a gente pode diminuir os nossos pensamentos, essas coisas todas que fica aquela vozinha falando na nossa cabeça, né? Através, gente, de meditação. Quando a gente fala em meditação, não é aquela meditação, nossa senhora, eu vou ter que meditar, vou ficar ali horas, não consigo ficar nem 10 minutos. Tá tudo bem, gente. A gente, quando começa, é assim mesmo. Mas tudo você tem que persistir. Por isso, gente, para a mudança acontecer, você precisa querer. Se você não quiser, não adianta nada. Então não adianta nada você ler um livro maravilhoso, transformador como esse, se você não quiser. Primeiro, não acreditar. Então, querer é o primeiro passo. Continuando. Você precisa, então, quando eu falo em meditar, você pode começar, gente, 5 minutinhos do seu dia. Sentou, faça uma respiração consciente. Só coloque o seu foco, a sua atenção, no ar entrando e saindo do seu nariz. Entende? Isso já é meditar. Então, quando eu entendi isso, gente, mudou a minha vida. Sinta o ar entrando e o ar saindo. Por 5 minutinhos, gente. Você vai, experimenta e depois você vai me contar aqui. Olha como que isso já modifica, já vai abaixando as suas ondas cerebrais, já vai acalmando o seu pensamento. É isso que a gente precisa
no início, começar a acalmar esses pensamentos que ficam ali sem parar na sua cabeça. Então, a sua mente, com essa prática, ela vai se fortalecendo e todo dia você fazendo, ela vai começar a criar um hábito. É isso que a gente quer. A gente poder tornar isso um hábito. Então, você começa com 5 minutinhos, gente, só 5 minutinhos por dia, tá? E você já vai começar a criar novos caminhos neurais. Então, começa 5 minutinhos de manhã. E depois você visualiza o seu eu do futuro. Como você se vê, como você gostaria de ser. Sinta essa emoção como o ator, gente, que já começa a trabalhar para ele poder fazer aquilo. Sinta essa emoção de tudo, como que você gostaria que fosse, né? Esse pensamento aí começa a observar os pensamentos que você tem. Está te levando para onde? Se você continuar pensando o que você está pensando agora, isso vai te levar para onde você quer? Está indo para o caminho que você gostaria? Entende, gente? Tudo parte daí. O que você observe os seus pensamentos e veja se ele está te ajudando ou não. Assim você vai começar a escolher o que você quer pensar. Você começa a criar esse hábito na sua cabeça. Hoje, gente, eu já tenho assim, eu tô assim, do nada, tô lá ou lavando uma louça, alguma coisa, e vem um pensamento assim, ah, será que isso assim, assim? Será que a minha filha fez aquilo assim? Será que deu certo? Aí eu penso, pra que eu tô pensando nisso? Isso é coisa dela, não minha. Eu não tenho que querer ficar controlando o outro ou preocupada com o outro. Eu vou poder fazer alguma coisa? Não. Então, solta isso, gente. Você só tem controle de você mesmo. E mesmo assim, a gente nem consegue controlar, não é? É aí que está a meditação. Ela vai te ajudar nisso tudo. Para você ter o controle sobre si mesmo. Porque quem consegue controlar a si mesmo, gente, muda o seu mundo. Tudo muda. Começa aí, gente. Tenta isso. Continuando, gente. A gente começa, então, a escolher conscientemente os nossos pensamentos. A começar a levar eles para onde a gente quer, né? É assim que ele fala que a gente precisa começar a sair desse ambiente que a gente vive. Então, ele fala, o nosso ambiente, a gente está sempre reagindo ao ambiente. O que você vive no seu ambiente, os seus pensamentos, as suas emoções, vão gerar o seu comportamento e assim trazer a mesma realidade. Então, você sempre reage àquilo que acontece no seu ambiente. A gente precisa trocar isso. A gente precisa ter uma intenção clara, criar novos pensamentos, elevar as nossas emoções, porque se a gente tem pensamentos de calma, tranquilidade, colocando sem querer controlar as coisas, mantendo ali uma neutralidade das coisas, você vai ter emoções mais elevadas, você vai ter mais paz, calma, tranquilidade. Então você vai criar um novo comportamento, criando assim uma nova realidade. É isso que ele explica aqui. Então ele fala, você não pode criar uma nova realidade com a mesma energia que você criou a sua realidade que existe hoje. Essa é a revolução quântica. Ela acontece quando você percebe que você não precisa esperar o mundo à sua volta mudar para você poder mudar. Você é o campo energético que influencia tudo ao seu redor. Você primeiro muda o seu interno para depois o seu externo mudar. Gente, é isso que muda tudo. Primeiro é tudo dentro da gente. Quando a gente muda o interno, o externo todo vai mudar. Então, gente, vocês precisam experimentar isso por 7 dias. 10 minutinhos, 5 minutinhos todos os dias de manhã. Isso já vai mudar a sua frequência. Ele fala aqui, gente, olha, com o tempo, o pensamento, o comportamento e o sentimento repetido frequentemente se torna um hábito inconsciente, automático na nossa vida. Quando o seu ambiente influencia sua mente nesse ponto, o seu hábito torna-se o seu habitat. Tudo vira automático, gente. Quanto mais você dispara esses mesmos circuitos reagindo à sua vida externa, tudo que você vive, que você passa, você se conecta o seu cérebro para que seja igual ao seu mundo pessoal. Você então fica neuroquimicamente ligado a essa condição de vida. E isso se torna uma assinatura que é chamada de personalidade.
Então você se torna o que você vive no seu ambiente, gente. Olha, é como você torna e forma o hábito de ser você mesmo. Seus problemas, tudo que você fica pensando constantemente, tudo que você passou, você fica perdido nessa ilusão, nesse sonho. Você pode chamar isso de rotina. Então, não apenas as suas ações, mas também as atitudes, os novos sentimentos, tudo isso que você faz se torna repetitivo. Você criou o hábito de ser você mesmo e você vira escravo do ambiente. De uma forma muito real, você se tornou um efeito dessas circunstâncias externas. Você se permitiu desistir do controle do seu destino. Gente, isso é profundo. Quando você fica só nessa vida que você vive e você não tem a consciência de que você é o criador da vida que você vive, que você está vivendo, principalmente no piloto automático, isso aqui muda tudo, gente. Isso muda tudo. De uma forma muito real, você se tornou as circunstâncias que você vive. Você é o criador desse looping. Você fica dentro desse círculo vicioso. Então, nesse novo modelo quântico que a gente está falando aqui, da realidade, que diz que para mudar a nossa vida, devemos mudar o nosso modo de pensar, agir e sentir. Então, nós devemos mudar o quê? O nosso estado de ser. Quem a gente é. O modo como a gente pensa, o modo como a gente age, o que a gente sente, tudo isso cria a nossa realidade. Então, para criar uma nova realidade pessoal, uma nova vida, nós devemos criar uma nova personalidade. Devemos nos tornar outra pessoa. Aí o fundamento, gente, da gente querer ser melhor a cada dia. Porque a todo dia nós estamos cocriando a nossa realidade. Nós estamos criando o tempo inteiro. A cada escolha que nós fazemos. Em tudo, com tudo. Mudar, então, é ser maior do que essas circunstâncias atuais, maior do que o ambiente que você vive. Todos que acreditam num destino futuro que era tão real que as suas mentes começaram a viver como se este sonho estivessem acontecendo. Foram feitas milhares de pesquisas, gente. Tudo que é falado nesse livro, tem as pesquisas, ele comprova tudo e mostra tudo. Eu estou fazendo só um resuminho, pegando uma coisa para facilitar o entendimento de vocês, tá bom? Então, aqui, em outras palavras, comportavam-se como se o que eles visualizassem já fosse real. Foi feito um estudozinho, assim, um caso, que eu me lembro aqui que eu vou falar. Eles fizeram um estudo com pessoas que tocavam piano e pessoas que não tocavam piano. Só se imaginavam tocando piano durante alguns dias, e essas pessoas que tocavam ali 10 minutos por dia. E o outro lá só visualizava, imaginava tocando piano. Gente, tantos que tocavam melhorava, e os que imaginavam que tocavam também melhoravam na hora de tocar o piano. Tudo acontece, o seu cérebro não entende o que é verdade e o que não é. Quando você está pensando e visualizando, imaginando, por exemplo, você lá comprando um carro, uma casa, o seu cérebro você está mandando a informação que aquilo ali já é real, que aquilo ali está acontecendo. E o universo vai trabalhar para trazer os eventos para que isso consiga chegar até você. É simples assim, gente. Mas não é tão simples, que se fosse simples, todo mundo já tinha tudo que queria, não é mesmo? Mas é simples no modo de você começar a pensar sobre isso, gente. Porque eu sei que esse aqui é um novo paradigma, né? Mas ele é incrível quando você começa a estudar, começa a entender e começa a aplicar. É o que ele fala aqui. Você precisa aplicar, que aí você vai começar a ver as coisas, as sincronicidades acontecendo na sua vida. Então, gente, começa hoje
a aplicar um pouquinho disso aqui que eu acabei de falar. Começa a fazer a sua mentalização ali à noite, de manhã. 5 minutinhos, gente, de visualização, de meditação, abaixar as suas ondas cerebrais e você se imaginar aquilo que você queria que acontecesse. Comece com coisas simples. Comece com uma vontade de comer bolo, por exemplo. E do nada, depois de um tempo, pode chegar alguém com um bolo para você, do nada, né? Igual um exemplo, a minha filha outro dia, nossa mãe, esses frangão de Natal, né? Que coisa deliciosa, esse frangão. Vontade de comer um frangão desses, que já vem temperado, aquela carne molhadinha, gostosa e tal. Ela imaginou lá aquele frangão, ela comendo frangão, não sei o quê. Gente, no final do dia chega meu marido aqui com frangão. Como assim? Do nada? Não, gente, nada é do nada. É como se o pensamento dela fosse lá nele e a gente capta do campo e chega, o frangão chegou para ela. Percebe, gente? Testa, gente, o que eu tô falando. Vocês não precisam acreditar em mim. Olha o que o Dr. Joe Dispenza fez, gente. Ele reconstruiu as 7 ou 9, não sei, vértebras que havia. Tudo quebrado no acidente dele. É real, gente. Tudo é real. E para você, gente, que quiser adquirir o livro, eu também vou deixar o link aqui de baixo, tá? Todos os livros do Dr. Joe Dispenza e os livros que a gente está lendo aqui no canal também. Então, se você gostou desse assunto, se inscreva no canal, curte, compartilhe, mande para alguém que precisa saber disso. E como eu falei para vocês, gente, nós temos um link na bio, onde eu falo lá que a gente tem sobre as crenças limitantes, tudo isso que impede a gente de criar a vida que a gente quer, para que a vida se torne mais leve. Entende, gente? Então, até o próximo vídeo. Um beijo no coração.